E neste momento, agradecemos a Deus pela nossa existência, por tudo que temos, por tudo que somos, a Jesus pelos seus ensinamentos e aos benfeitores celestes. Agradecemos por estar conosco neste momento, nos ajudando a trazer, através dos ensinamentos de Jesus, a mensagem divina que nos ajuda no processo de evangelização de nós mesmos, aos benfeitores que nos ajudam no trabalho divino de limpeza e de harmonização do interior e exterior de nosso lar. Agradecemos a estes benfeitores amigos que nos traz, através do passe, as bênçãos dos céus, direcionada a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Agradecemos a Jesus por estar conosco neste momento, quando nós recebemos o passe, energia divina, que trata, que cura, que liberta, que nos fortalece, que nos prepara para prosseguirmos a jornada, confiantes em Deus e em Jesus. Agradecemos a Jesus pelas bênçãos da nossa água, tornando a água nesta fonte divina que alimenta as necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 80. Como sofres é o título da mensagem de hoje. Abaixo, uma epístola que está no livro de Pedro, no primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E é por meio desta epístola que Emmanuel vai constituir a mensagem de hoje, nos convidando à reflexão. Diz assim o benfeitor: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadem o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar
o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. É uma mensagem bem profunda, onde Emmanuel nos convida a refletir como é que nós estamos administrando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. É por isso que o título já é uma pergunta: como sofres? E bem poucos, mas muito poucos de nós sabemos administrar os nossos sentimentos quando se trata do sofrimento. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. E por que Kardec coloca esse título, Bem-aventurados os aflitos? Bem-aventurados são todos aqueles que aceitam as tuas aflições como instrumento pedagógico, como oportunidade bendita de traçar uma nova rota, de realizar a corrigenda no momento da dor e do sofrimento. Bem-aventurados são todos aqueles que aceitam a dor e o sofrimento com resignação, com confiança em Deus de que tudo aquilo vai passar, como aconselha Maria a Francisco Cândido Xavier num momento de dor e de aflição. Bem poucos de nós estamos preparados para sermos bem-aventurados diante de nossas aflições. E aí também são bem poucos que conhecem no campo evolutivo do espírito de que todos nós somos recém-chegados no plano de provas e expiações. Psiquicamente, ainda estamos muito ligados àquele plano de provas e expiações mais primitivo. Todos nós somos espíritos muito infantis quando se fala de administração com sabedoria das nossas dores e das nossas aflições. Normalmente, não aceitamos as dores e aflições como instrumento pedagógico para nos ajudar no trabalho de aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa conduta, para que nós busquemos no momento da dor realizar o trabalho divino da nossa autotransformação. Muitos de nós, no momento da dor, do sofrimento, blasfemamos contra Deus, porque Deus me abandonou. Muitas vezes, até de maneira impensada, repetimos: eu acho que joguei pedra na cruz.
por estar passando por tamanho padecimento. Mas que padecimentos são estes? Que faz com que nós nos tornemos pessoas insanas. Muitas vezes falamos sem pensar, sem tomar consciência do tamanho das nossas sandices. Muitas vezes padecemos pela inveja de tudo aquilo que o outro possui. Mas por que uns têm tantos? Por que uns têm tanto e eu nada tenho? Mas por quê? Sou uma pessoa correta, não faço mal para ninguém? E por que estou acometido de uma doença que aos olhos da medicina é uma condenação da minha vida, quando tenho tanto a fazer, quando tenho tanto desejo de viver? Não é assim que nós nos comportamos? Quando vamos ao médico e de repente o médico, olha, encontramos uma situação aqui que vai trazer bastante trabalho para nós. Uma doença que precisa de ser cuidada, mas que não tem cura. E no primeiro momento vem a revolta, a dor, a tristeza. E por que isso tudo acontece conosco? É porque somos crianças, somos espíritos infantis, quando se trata de enfrentar a dor e o sofrimento. Quando nós estamos de bem com a vida, no que se refere muitas vezes às questões materiais, mas bem pouco de nós buscamos a Deus para agradecer. Quando estamos de bem com nossos amores, quando estamos muito bem no nosso trabalho, esquecemos muitas vezes de cuidar da nossa saúde, de zelar pelas nossas emoções. Vivemos a vida como se não houvesse amanhã, como se a terra fosse uma casa perfeita. Não temos a compreensão de que o nosso tempo na terra é muito breve e que a terra para nós é casa de passagem, mas também é escola onde nós devemos aproveitar o máximo possível para evoluir em todos os aspectos do nosso espírito. Aproveitar muito a convivência com os nossos semelhantes, conviver em paz, em harmonia com as diferenças, buscando nos bancos escolares o comprometimento com os ensinos para que possamos alcançar a evolução intelectual, trabalhando em nós as nossas mazelas, ceifando do nosso coração e do nosso espírito estes sentimentos malignos do orgulho, da vaidade, da ganância, da inveja, aprimorando através do nosso trabalho a capacidade de evoluirmos moralmente, estreitando os laços com Jesus, para todos os dias semear um pouquinho de luz no nosso espírito. Mas infelizmente não é bem isso que acontece. E aí, quando chega para nós as dificuldades,
seja no campo moral, seja no momento que a enfermidade abate o nosso corpo, seja quando nós estamos falidos porque não soubemos administrar com sabedoria os recursos que ora tivemos em mãos, aí o culpado é Deus. Nós nunca nos culpamos pela nossa incompetência, pela maneira irresponsável com que nós administramos a nossa caminhada. E é por isso que o mundo está doente, padecendo de uma doença que, para alcançarmos a cura, só depende de nós. O mundo está doente pela ausência da saúde mental. O mundo está doente pela depressão. O mundo está doente porque nós deixamos de trabalhar pela nossa evolução no campo moral. Estamos doentes porque nós deixamos de conhecer a nós mesmos. Deixamos de fazer melhores escolhas para aprimoramento do nosso caráter e da nossa conduta. Então nós nos queixamos de tudo. Nos queixamos porque materialmente estamos falidos, porque nós temos dificuldade de relação interpessoal com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, porque queremos impor as nossas verdades no ambiente de trabalho, porque temos dificuldades de conviver socialmente com a coletividade. E por que tudo isso acontece? Porque estamos alimentando o nosso ego de maneira negativa. Nos tornamos egoístas, invejosos, gananciosos e maledicentes. E é por isso que nós estamos doentes. Porque nós deixamos de trabalhar para assistir a nós mesmos. Fechamos as nossas portas do coração para buscar nos ensinamentos de Jesus as ferramentas necessárias para trabalhar na nossa edificação interior, naquilo que se refere na melhoria de nós mesmos enquanto indivíduos que veio pela vontade de Deus a esta casa de prova e expiações exatamente para trabalhar na reparação de nossas faltas passadas, de nossos débitos. Quantos enfermos não padecem de maneira dobrada pela sua enfermidade, porque se revolta, se torna pacientes difíceis, não colaboram com os recursos ofertados pela medicina, não colabora com a família, porque primeiro a rebeldia, a revolta, a negação, aí padece dobrado, judia da família. Quantos irmãos já não poderiam estar restabelecidos da enfermidade se fossem mais comprometidos consigo mesmos? Quantas pessoas não padecem pela falência dos bens materiais porque esbanjaram os recursos que não eram teus, foi confiado por Deus para que pudesse
trabalhar pela melhoria de si mesmo, trabalhar no desapego, auxiliando aqueles menos favorecidos. E só reconhece isso quando perdeu tudo. E é por isso que Emmanuel pergunta: por que sofres? Somos nós que temos que responder a nós mesmos. Por que somos a causa da minha dor e do meu sofrimento? Que faço eu para auxiliar a mim mesmo a vencer a dor e o sofrimento? Muitas vezes, hoje está muito comum delegarmos a nossa dor e o nosso sofrimento ao terapeuta, porque nós queremos respostas prontas, receita infalível para a nossa dor e para o nosso sofrimento. Muitas vezes, os terapeutas lançam-se de recursos, aplicando dinâmicas, mas aquela dinâmica só vai surtir efeito quando nós aprendemos todos os dias a praticá-la. Ou seja, para que nós possamos vencer as nossas mazelas morais, as nossas dores, o nosso sofrimento, é preciso que nós sejamos enfermeiros dedicados de nosso espírito, buscando todos os dias sermos resilientes, termos fé em Deus e em Jesus, aceitar que aquele padecimento moral, que aquele padecimento pela dor, é instrumento pedagógico para que nós nos tornemos pessoas melhores. E aí a necessidade da disciplina, de educar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes, zelar para que nós tenhamos paz interior, trabalhar por nós mesmos, para que tenhamos a capacidade de administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e no momento da fraqueza moral, ter a humildade de buscar nos recursos da prece o Cristo Jesus como nosso maior aliado. É o que nós temos para acrescentar na mensagem de hoje, com muito respeito a Emmanuel pela constituição desta mensagem, quando nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e a sermos os enfermeiros incansáveis do nosso espírito, nos ajudando no processo da nossa autocura, para termos a capacidade de sermos resilientes no momento da dor, no momento dos padecimentos morais. E aí nós responderemos com sabedoria a esta pergunta que Emmanuel nos faz: por que sofres? E é com sentimento de gratidão que nós vamos vibrando paz e luz para a nossa comunidade. Amor, perdão, bondade, fraternidade, a nossa família. Pedimos a Jesus que nos ajude no trabalho de edificação de nós mesmos, de limpeza do interior e exterior de nossa casa, que todas essas energias sejam manancial de luz para termos uma semana abençoada. Vibramos paz e luz para o nosso ambiente de trabalho. Pedimos para que Jesus nos receba em todas as casas de oração, acolha todas as nossas súplicas e nos fortaleça no momento
que nós estivermos padecendo pela fragilidade moral, que sejamos acolhidos por Jesus. E é chegado um momento especial do passe, onde nós vamos pedindo: Jesus, através dos benfeitores, derrame sobre todos nós, sobre a nossa família, as bênçãos sagradas do passe. Que o passe possa ser o medicamento que nós precisamos para curar o nosso corpo e o nosso espírito. Nos fortaleça, Jesus, diante de todas as dores, para que nós sejamos fortes, resilientes, buscando uma fé raciocinada para vencermos a nós mesmos. Sede conosco, Jesus, nos ensina a caminhar nos momentos de dificuldade, de cabeça erguida, buscando sempre o caminho da paz interior, da luz. Só assim alcançaremos a saúde do corpo e do espírito. Abençoe a nossa água, para que ela se torne um medicamento para o nosso corpo e para o nosso espírito. Abençoe toda a nossa família. Pedimos, Jesus, que agora possa estar conosco quando vamos vibrar por todos os lares, paz e luz, fé, confiança, para aqueles irmãos que padecem pela dor do luto, que sofrem pela enfermidade. Auxilia nossos irmãos através do passe à distância. Abençoa, Jesus, os lares que foram desfeitos pela falta de comunicação, de bondade, de perdão, de amor e fraternidade. E é por isso que tantas famílias sofrem. Que possam buscar nos seus ensinamentos tudo aquilo que se faz necessário para o reajustamento e que a paz volte a reinar em todos os lares. Abençoe os irmãos que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia. Que as mãos humanas estejam unidas, evitando a dor e o sofrimento destes irmãos. Abençoe o nosso planeta Terra. Nos ajude, Jesus, para que nossa oração alcance todos os países que se encontram em guerra. Que nossas vibrações toquem o coração de todos os irmãos que padecem por essa experiência tão dolorosa de passar pelo horror da guerra. Abençoe a nossa pátria, o mandatário maior do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Abençoe todos os poderes que foram edificados para ajudar toda a nossa gente, principalmente aqueles que estão numa condição de vulnerabilidade social. Abençoa, Jesus, mais uma vez toda a nossa família. Que a nossa casa seja escola de bênçãos e de luz, e que diante da dor e do sofrimento, das mazelas morais, que possamos permanecer unidos. Esteja conosco, Jesus, quando vamos falar com o Pai, encerrando o Evangelho com a oração do Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus. Muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes, que aqui vieram ter conosco para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja, graças a Deus.